recebê-las com uma salva de palmas. Bom dia, bom dia. É uma grande satisfação para mim poder estar aqui hoje com vocês. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Bio Quality Life, ao Carlos, à Flávia por esse convite, né? Já é o terceiro evento deles que a gente está palestrando. Será que vocês podiam aumentar um pouquinho o microfone, por favor? Aumentar, né? Tá ótimo. Então, boas-vindas, né? Que bom que vocês decidiram investir na sua saúde e estar aqui com a gente para conhecer essas ferramentas incríveis da medicina integrativa. Eu queria saber, todo mundo aqui trabalha com terapia, já conhece a integrativa? Levanta a mão quem já faz algum tipo de... Ah, maravilha! Então, já temos um público seleto, estou vendo umas carinhas conhecidas. Então, vamos lá. Meu slide, por favor, aqui, pessoal da produção. Então, hoje, eles me pediram para falar sobre um tema que realmente mudou a minha vida. Eu acho que todos vocês que já estão na integrativa já ouviram falar ou talvez já trabalhem com a biorressonância. Quem trabalha com biorressonância aqui? Então, cada vez mais isso está ficando comum, inclusive entre os médicos, né? Para quem não sabe, não quero passar dois slides, só um... Eu sou palestrante lá da pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro em São Paulo e hoje em dia a biorressonância é uma coisa que a gente faz com todos os pacientes. Não tem como mais trabalhar sem a biorressonância porque nós temos que fazer uma medicina personalizada, né? Vocês concordam? Não tem como a gente ter uma receita de bolo para todo mundo. Então, quem não me conhece, eu sou naturopata, eu sou fundadora da Clínica Espírito e Saúde no Rio de Janeiro. Estou fazendo um doutorado em Medicina Integrativa pelo Canadian College of Humanitarian Medicine. Sou membro do World Organization of Natural Medicine. Também fiz a pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro, que é em adequação nutricional e manutenção da homeostase endócrina. Como falei, sou palestrante lá em São Paulo da pós-graduação, sou expositora também. E tenho uma pós-graduação de terapias naturais complementares pela Unipaz do Rio de Janeiro. E há mais de 15 anos eu trabalho com técnicas de detox hepatobiliar. E também sou especialista em hipertermia, que é a terapia com calor. E por último, eu fui convidada a ser embaixadora do Dr. Masaru Emoto aqui no Brasil. Quem conhece o Dr. Masaru Emoto? Muito bem, é o pesquisador japonês que descobriu que a água reage aos nossos pensamentos, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses dois assuntos, né, que eu comentei. Lá no nosso stand, a gente tem um stand aqui hoje no evento, nós estamos trazendo um livro que eu lancei agora em dezembro com alguns outros autores da medicina integrativa. Esse livro se chama Longevidade e Beleza Saudável. Tem vários capítulos interessantes ali que vão trazer informações sobre como que a gente pode... O capítulo que eu escrevi em particular fala sobre como que a nossa imunidade é impactada pelos nossos sentimentos e pensamentos dentro do trabalho do Dr. Emoto, já que eu sou embaixadora dele, fui treinada por ele lá no Japão, lá em Tóquio. Então, quem quiser saber mais desse livro, a gente está com ele lá no stand. Como eu falei, eu sou palestrante lá da pós do Dr. Laí, estou com ele há mais de 15 anos. O Dr. Laí Ribeiro me convidou para ir para a pós-graduação dele, porque ele descobriu que eu é que trazia essa técnica de hipertermia ou terapia com calor para o Brasil. Se vocês não ouviram falar sobre isso ainda, é uma coisa que também vai mudar a vida de vocês, especialmente no mundo pós-Covid, em que muitas pessoas estão sofrendo aí de trombose, né, AVC, miocardite, né? Então a gente está tendo problemas graves assim, do sangue não estar fluindo corretamente. Então a terapia com calor ela tem uma eficácia absurda nesses tratamentos de antiagregação de hemácias. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. Além disso, eu sou naturopata do Reinaldo Gianecchini, né? Ele é meu amigo pessoal há muitos anos, mas eu tenho tratado do Gianecchini com a biorressonância e vocês não têm noção do tipo de resultado que eu estou tendo. Tem pessoas aqui, depois que alguém quiser dar o depoimento, que já está usando essa biorressonância, e eu vou falar para vocês que é revolucionário. Qualquer pessoa que seja terapeuta ou médico e que esteja atendendo pacientes,
ter uma ferramenta como essa na mão é algo realmente revolucionário. Então eu queria começar minha palestra de hoje dizendo para vocês, né, que não há fatos eternos como não há verdades absolutas. Então nós temos que expandir a nossa mente e entender que tudo que a gente acredita como sendo verdade no dia de hoje pode mudar amanhã. Isso é uma frase de Nietzsche que eu acho que é bem esclarecedora. Vou trazer para vocês também um fato que vai demonstrar exatamente isso, né? Não há verdades eternas e absolutas. Olha o que eu encontrei aqui, um jornal de 1904. Essa manchete do jornal aqui dizia o seguinte: ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Já pensou que sensacional? Velhinha de 42 anos. Vocês acham que isso faz sentido no nosso mundo atual? Não faz sentido, né? Imagina que eu fiz 50 em dezembro, já estaria em uma categoria complicada. Então, tudo muda, né, gente? O que a gente viu ontem pode ser diferente hoje. Então, vamos abrir a mente em relação à medicina também, né? Vocês acham que essa medicina alopática de dar remédio e causar um monte de efeito colateral está realmente resolvendo o problema das pessoas? Não está, né? Então a gente precisa ir além e entender que talvez essa medicina que a gente estudou até hoje como sendo a medicina que funciona, né, a convencional, está tendo que sofrer modificações, porque as pessoas não estão tendo os resultados que elas desejam só tomando remédio. Então, como que as doenças são tratadas na medicina convencional? Primeiro a gente faz um diagnóstico, né? A gente vai ao médico e geralmente o médico vai pedir um montão de exames e aí ele vai prescrever uma droga química para tratar aquela doença, não é assim? Então, na pós-graduação do Dr. Laíra, a gente vê muito isso, que os médicos eles são treinados para serem o quê? Prescritores de drogas, né? Então eles entendem muito sobre doença, não é isso? Mas eles não entendem muito sobre saúde. Como realmente reverter a causa das doenças. Isso é que é o X da questão. Então vamos assistir esse videozinho rápido aqui que eu acho que é bem interessante. Produção, vê se o som tá bom aí pra mim, por favor. Vou sentar aqui que é a finasterida. Volta um pouquinho aí, por favor. Finasterida não é aquele que causa impotência? E aumenta vou mais o som. receitar junto. Esse vídeo ele retrata muito o que Olha, acontece. queda de cabelo Vamos só lá. tem uma coisa que resolve, que eu vou receitar aqui, que é a finasterida. Finasterida não é aquele que causa impotência? Por isso que eu vou receitar junto um Viagra. Vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Então vamos fazer um combo que juntos vai tomar um paracetamol. Ah, tá de fígado. Vamos botar aqui um Epocler. Não, vai não dar, eu sou alérgico. Claritin. Dá sono, né? Antialérgico. Vai tomar um café. Dá azia, café. Estomazil. Ih, estomazil vicia. Você vai passar então uma semana em Petrópolis, depois de tudo. Petrópolis engorda, né? Então, xenical. Ih, mas chemical dá diarreia. Junto com a banana verde, Prende, né? junto com uma E ameixa solta muito. e uma tíbia, então, para regular. A tia não tem aspartame que dá câncer? Tá? Então, junto com uma quimioterapia. Quimioterapia não dá queda de cabelo? Só tem uma coisa que resolve: finasterida. Oh my God! Isso aí não é nem o retrato, né? Qualquer coincidência não é qualquer teoria que vocês estão vendo aqui não é mera coincidência, né? Vocês veem que é o que acontece na medicina convencional. Então a gente precisa ir além disso, né, pessoal? E a gente precisa entender que o universo ele é feito de energia, frequência e vibração, não é isso? Tudo é energia, frequência e vibração. A gente viu que o Dr. Emoto trouxe para nós. Então, se a gente está emanando uma coisa boa, a gente está irradiando isso no ambiente, não é isso? E as pessoas que estão ao nosso redor vão sentir isso, vão reverberar nisso. E a gente sabe que a ciência já está provando, já tem a física quântica aí para trazer uma série de conceitos revolucionários para nós. Todo pensamento é energia, toda energia é uma vibração e isso vai impactar no mundo material. Então, é por isso que surge a medicina quântica. Eu tive essa grande oportunidade de conviver com esse mestre, que foi o Dr. Masaru Emoto. Eu fiz evento para ele no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte. E é muito lindo a gente entender que o nosso corpo é feito de 70% de água, então tomar uma água de qualidade é super importante.
e a gente pensar coisas boas e não deixar a nossa vibração e a nossa frequência baixar também é fundamental para a gente ter saúde, não é isso? Não adianta ficar tomando remédio e pensando coisa ruim, tendo sentimentos ruins e criticando e julgando as coisas o tempo todo. Então, vamos refletir sobre isso. É por isso que vem a biorressonância aqui, porque a biorressonância tem a ver com algo que ressoa com a nossa frequência, com a nossa vibração no ambiente. Então, eu queria dizer, o objeto entra em ressonância quando recebe do meio externo uma frequência que lhe é própria e passa a vibrar nessa mesma frequência. Vocês já viram a experiência do tenor, né, que emite um tom vocal ali e de repente estoura o copo, né, explode o vidro? Isso, por que acontece isso? Porque ele alcançou a nota exata e perfeita que já é própria da ressonância daquele vidro. Tem que ser aquela nota exata para conseguir ter esse efeito. Então, a ressonância ela só vai funcionar quando algo entra em sintonia com aquela energia que já é própria do objeto. E vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Porque a gente vai começar a falar sobre tratamentos com biorressonância. Então, quem que trouxe esse conhecimento para o mundo? Na verdade, foi Galileu Galilei. Vocês já devem ter visto também o experimento do diapasão, não é isso? Quando a gente toca um diapasão e tem outro próximo que vibra na mesma frequência, intrinsecamente ele já tem aquela frequência. O que acontece com o outro diapasão sem você mexer nele? Vibra também, não é isso? Começa a vibrar. Isso é por quê? Por causa da lei da ressonância. E isso é importantíssimo, gente. Esse conhecimento é libertador, porque a gente pode usar isso para tratar os nossos pacientes o tempo todo. Olha que sensacional. Então, cada sistema, órgão do nosso corpo tem um padrão vibracional característico, que se altera antes da doença ou dos sintomas se instalarem. Então, imagina o seguinte, o coração tem uma frequência de um coração saudável. A vesícula tem uma frequência que é a vesícula saudável. Todos os nossos órgãos. Então, quando eu entro em algum tipo de conflito com alguém, as minhas emoções se alteram e eu estou triste, algo vai acontecer, talvez com o meu pulmão. O pulmão é o órgão da tristeza, não é isso? Então, se eu baixei minha vibração, minha frequência e eu fiquei triste, de repente o meu pulmão não está mais vibrando na frequência ideal. Só que eu posso ter, hoje em dia, tecnologia que é capaz de relembrar o meu pulmão de qual é a frequência saudável dele. É claro que eu também tenho que mudar meu comportamento, né, gente? Porque isso aqui não é alopatia, não é só dar o remédio e achar que está tudo bem. A gente tem que fazer um padrão de mudar o nosso comportamento, o nosso estilo de vida para conseguir realmente se curar de uma doença. Mas a biorressonância é muito sensacional. Então essas terapias vibracionais, o que elas fazem? Elas reintroduzem a frequência saudável naquele órgão, naquela estrutura corporal, para voltar a trazer ao padrão de normalidade para o órgão. Então, eu estou trazendo para vocês aqui uma coisa que mudou a minha vida. Eu sou naturopata, há 15 anos eu trabalho com pacientes, eu levo as pessoas para um spa e a gente faz detox hepatobiliar, a gente faz trabalho emocional, mental, espiritual, em todas as dimensões. E a biorressonância mudou a minha vida por quê? Porque antigamente eu ficava muito tempo para conseguir chegar no diagnóstico correto do paciente. E hoje nós temos ferramentas sensacionais que não só diagnosticam, né, que avaliam o que está acontecendo, como também tratam o paciente com a frequência. E eu posso fazer isso à distância. Então eu comecei a utilizar essa tecnologia que a gente chama de AO-Scan, né? Quem entende um pouquinho de física quântica, de espiritualidade, AO é alfa e ômega, AO-Scan. Então ele é um equipamento que eu consigo colocar no bolso, né? Nem precisa ter um equipamento, você pode instalar essa tecnologia no seu próprio aparelho celular. Ele tem um condutor ósseo, que é esse acessório que vocês estão vendo aqui. Então eu posso, se o paciente está no meu consultório, eu coloco esse condutor ósseo nele e ele vai começar a receber essas frequências. E eu vou conseguir diagnosticar tudo que está acontecendo com esse paciente em apenas 2 minutos. Antes de eu ter esse equipamento, eu tinha que fazer biorressonância na mão, né? Então, quem trabalha com pêndulo aqui? Alguém trabalha? Maravilha, olha só, radiestesia radiônica é sensacional, eu adoro, eu também uso, eu também faço. Mas imagina você ter que fazer quantas perguntas para poder identificar coisas. Você tem um monte de gráficos, um monte de perguntas e você gasta um monte de tempo, não é isso?
Com o AllScan, esse equipamento, em 2 minutos você tem todos os marcadores, inclusive intolerâncias alimentares, e nós sabemos que hoje em dia as intolerâncias alimentares são um fator gravíssimo, né, de trazer doenças, principalmente doenças autoimunes para a nossa vida. Então imagina você ter uma tecnologia que está instalada no seu celular e que em 2 minutos você consegue ver tudo o que está acontecendo com o paciente. Você consegue ver globalmente quais são as principais prioridades do paciente. Hoje em dia, lá no Dr. Laí Ribeiro, a gente faz biorressonância com aurímetro, que é aquele outro aparelhinho, né? Aquele de metal, vocês conhecem aí, ó. Tem gente que usa aurímetro aqui, com certeza. E isso está se multiplicando, eu também uso. Eu também fiz um curso com o Dr. Laí e eu uso o aurímetro. Só que depois que eu descobri isso aqui, a minha vida revolucionou, porque antes eu gastava 3 horas no consultório para fazer uma análise do paciente. E a gente não tem mais tanto tempo assim, né? Então, você ter uma tecnologia que rapidamente detecta, é como se fosse um exame de sangue digital. Você tem marcadores de colesterol, de triglicéridos, os marcadores oxidativos, de oxidação e de inflamação, PCR. Na época da pandemia, todo mundo fazia exame de PCR. Imagina você ter na palma da sua mão uma tecnologia que te dá até isso. PCR, eu consigo ver se a pessoa está com vírus, bactéria, parasitas, fungos, quais são os micro-organismos que estão ali presentes no organismo do paciente. Realmente um teste muito completo, muito completo. Eu consigo ver a função de fígado, vesícula, coração, intestino, tudo. Então, eu tenho resultados imediatos e olha que sensacional, eu consigo fazer esse exame à distância. Desde que eu comecei a usar o AllScan, eu tripliquei a receita da minha clínica. Eu estou dando uma dica para vocês porque eu quero que vocês possam ter acesso a esse tipo de tecnologia. Hoje em dia tem muita tecnologia no mercado que são equipamentos que fazem um monte de teste, mas eu quero dizer para vocês, esse aqui é o que tem o melhor custo-benefício no sentido de tudo que ele entrega. Eu nunca vi um aparelho tão completo. Imagina você ter, quanto vocês acham que custa fazer um exame de intolerância alimentar no laboratório? Alguém sabe? No sangue, quanto custa? R$2.000. Se você for no laboratório hoje, você vai pagar R$2.000 para saber quais são as suas intolerâncias alimentares. Sendo que esse exame muda toda hora, tá? Se você fizer daqui uma semana, provavelmente já mudou a sua intolerância alimentar. Então imagina você poder ter um exame que não só detecta o que está acontecendo, essa coluna é como a pessoa estava antes e ali é como ela ficou depois que eu tratei. Então você vai ter uma lista das sensibilidades alimentares, manteiga, caseína, leite de vaca, tudo aqui descrito para você. Se o seu paciente está tomando muito leite de vaca e ele não tem a consciência de que isso é inflamatório, aqui você vai mostrar para ele na hora com esse relatório que realmente ele deveria repensar essa atitude de beber leite, porque está inflamando. Você consegue ver marcadores aí, os lipídios que eu falei, colesterol, triglicéridos, tudo aqui na palma da sua mão. Você vai ver também os chakras, olha que legal. Meu culturista que está aqui maravilhoso lá do Rio de Janeiro, não me deixa mentir, o Wagner, que também é palestrante, ele, quando a gente vai fazer acupuntura, eu faço logo o AllScan e dou umas dicas para ele, ó, aqui na máquina está dando que o meu meridiano não está legal, meu chakra, e a gente já vai logo indo direto no assunto, né? Então, você consegue ver como estava o meridiano antes da pessoa ser tratada pelo aparelho e depois, nesse caso aqui, estava com excesso de energia, né? Risco de inflamação. Aí a gente jogou a frequência de equilibrar no AllScan, que leva 2 minutos, e aí a gente conseguiu já melhorar. Tem casos em que não melhora na hora, porque a pessoa está com uma coisa crônica, né? Porque isso aqui não é mágico. Ele vai ver se é só frequência ou se já está instalado aí no físico. Então, esse aparelho vai te mostrar, por exemplo, como que estão as bactérias intestinais da pessoa. Está com as bactérias muito baixas, no caso aqui estava, ó, muito baixinho de bactéria. Então eu já sei que eu tenho que dar um probiótico para esse paciente. Então são muitas informações preciosas, a gente vai ver até, ó, homocisteína, fibrinogênio, proteína C reativa. Ele me dá um diagnóstico rápido de tudo que é mais importante ali que está acontecendo com esse paciente. Você consegue ver os metais, olha que maravilha, saber se a pessoa está com metal tóxico, se ela precisa eliminar arsênico, lítio, ou enfim, quais são os metais, no caso, que fazem sentido diminuir no organismo. Então, é um exame que mostra até parasitose, vocês estão me vendo aí, a pessoa está com ameba, ela está com qual tipo de parasita?
está presente está com ascaris, eu tenho que entrar com uma desparasitação rápida para esse paciente. Então, consigo ver toxinas, consigo ver vacinas. Será que essa pessoa está com toxina de vacina? Será que as vacinas estão prejudicando o organismo desse paciente? Então, tudo isso eu consigo ver muito rapidamente com esse equipamento. E ainda ele tem um relatório da parte emocional do paciente. Vocês sabem muito bem que a parte emocional é fundamental na nossa vida, né? Quando as nossas emoções estão desorganizadas, a gente vai tender a desenvolver doenças também. Começa ali no corpo emocional. Esse aparelho, ao contrário de muitos que tem no mercado, ele cria uma frequência da neuroacústica. O Dr. Laí Ribeiro tem isso lá na pós-graduação dele, que é um CD que ele vende, que é bem caro, inclusive, que faz uma frequência da neuroacústica para equilibrar a parte emocional dos pacientes. Só que esse aparelho, ele calcula através da sua voz, ele vai pegar a frequência da sua voz e ele vai ver quais são as emoções que estão em desequilíbrio. Eu consigo ver se você está vibrando no medo, na baixa autoestima, na tristeza, e aí ele vai criar uma música, um som, um áudio que vai tratar o seu problema. É totalmente individualizado, não é uma coisa geral para todo mundo, entende? Então, eu tenho tido resultados fantásticos. Tem gente que eu estou tirando de quadro de depressão aguda só ouvindo o som, a frequência que o AOScan gerou para essa pessoa. E ele sugere cromoterapia, ele vai dizer para você quais são. Olha que incrível, eu nunca tinha visto um aparelho fazer isso. Ele vai te dizer, dentro desse problema que ele detectou, que no caso essa pessoa está com problema de vibrar em raiva, que é a cor vermelha que traz para o equilíbrio, ele vai falar quais são as vitaminas que estão em desequilíbrio, está faltando vitamina C, está faltando molibdênio, está faltando vitamina B3, e isso está contribuindo para a pessoa permanecer na raiva. Será que tem alguma causa potencial que seja algum bicho, algum micro-organismo? Então aqui está mostrando que essa pessoa pode estar com vírus da hepatite C, Toxocara canis, e ela está com sensibilidade a frutos do mar. Então eu já sei quais são as dimensões que estão contribuindo para aquele problema emocional. Olha o poder dessa ferramenta, gente. Eu tenho tido resultados incríveis. E digo mais para vocês. Esse programa, ele tem os adesivos, como esse que está aqui na minha mão agora. Então eu posso frequenciar o adesivo, colocar no ponto de acupuntura que eu desejo, para essa frequência me ajudar a tratar aquele paciente no dia a dia. Ele pode dormir com o adesivo aqui trabalhando. Então hoje eu coloquei aqui memória, concentração, tudo de bom para eu estar aqui dando palestra para vocês. E a gente grava a frequência e você vai sendo tratado online. Não é sensacional? Então, eu consigo tirar pessoas de crise de vesícula com 10 minutos de frequência. Você sabe o que é isso? A pessoa está com aquela dor, quem já teve crise aqui sabe como é complexo uma crise de vesícula. Você tem que ir para o hospital para emergência. Se eu apertar o aparelhinho aqui, o botão de crise de vesícula, em 10 minutos eu tiro a pessoa da crise. Isso não existe no mercado, nenhum aparelho faça isso. Então, é importante você saber isso, porque às vezes você vai pegar uma coisa baratinha, tecnologia chinesa, que custa R$1.000, e aí não se engane, porque é outra ordem de grandeza. Você tem que saber o que você está lidando. Aqui, ó, é esse mesmo adesivo que eu estou usando, então você coloca ele em cima da máquina, você vai frequenciar isso aqui e você está usando na hora. Você consegue criar remédio para o paciente. Você pode pegar um frasquinho de água, colocar em cima do aparelho e ele vai jogar a frequência da homeopatia que você quiser para você dar o remédio para o paciente na mesma sessão. Isso tudo é incrível. Eu hoje trato pacientes com problemas de câncer. Eu tenho paciente hoje na Malásia, nos Estados Unidos, eu trato gente em Los Angeles, em Miami, à distância. E eu tiro pessoas de dor, de crise aguda com esse equipamento. É a coisa mais sensacional. Os depoimentos são os mais impressionantes possíveis, não é? Não, vocês têm que ver, né? Vou passar um depoimento aqui, porque vale a pena vocês verem. Produção, sonho, por favor. Talvez você tenha que clicar aí na imagem para apertar, não é para tocar o depoimento dele. Tem um botãozinho de play ali. Essa senhora, por exemplo, a minha paciente, ela mora em Santa Bárbara, na Califórnia. Ela tem câncer de mama. E ela chegou ao ponto, ela não quis fazer nada, radioterapia, quimioterapia, nada. Ela falou para mim que só ia fazer as técnicas da medicina integrativa.
eu banquei ela, porque nenhum outro médico queria bancar um paciente que não ia fazer nada da integrativa, que fosse da convencional. Então, eu ajudei essa senhora com todos os equipamentos que a gente tem, com todas as tecnologias e com a esteira Biomat, né? Enquanto eles estão descobrindo, eu queria inclusive convidar alguém para vir aqui ao palco, porque às vezes a gente fica num ambiente com muito ar-condicionado, está frio, né? Eu vou falar um pouquinho sobre hipertermia, que é a terapia com calor, e eu queria que 2 pessoas levantassem a mão para mim fazer uma sessão aqui. Aquela senhora levantou primeiro, que alguém daqui. Por favor, isso. Mas fiquem tranquilos que todo mundo vai ter oportunidade. Lá no nosso stand a gente está... Isso, pode segurar, só um pouco, então, vamos lá. Aqui. E agora a senhora vai colocar essa Coloque esse cinturão de calor no lugar do seu corpo que a senhora queira tratar. Com esse lado virado para cá. Por exemplo, se o joelho estiver doendo, pode pôr no joelho. Se for qualquer lugar do corpo, pode ser as costas, coluna lombar, tá? Perna, pode pôr na perna dele. Ele tem um velcro, aí a senhora pode enrolar assim e prender, tá bom? E você já está sentado na esteira. Eu vou aumentar aqui o calor, né? E então elas vão estar fazendo terapia de calor aqui na Biomat, né? Nós vamos conseguir rodar o vídeo ou não, querido? É mesmo? Ah, legal. Então daqui a pouco eles vão conseguir pôr o vídeo, mas enquanto isso vamos continuar aqui. Essa senhora, vocês acreditam que ela estava dizendo para mim que a dor estava tão intensa na mama? Eu trato ela há 8 anos, tá? Lá de longe, lá do Rio de Janeiro eu trato ela na Califórnia. Ela estava com tanta dor um dia na mama que ela falou para mim, não estou mais conseguindo dormir, isso está me consumindo, acho que eu vou desistir de tudo. Ela estava querendo jogar a toalha mesmo. Você acredita que eu falei para ela do All-Scan e falei, vamos fazer uma experiência, eu vou tratar você à distância, eu vou jogar uma frequência para dor e frequência para câncer de mama e a gente vê o que acontece. Daqui uma semana a gente conversa de novo. Aí ela, muito cética, muito mental, falou, o quê? Você vai apertar um botão num aparelho e vai me tratar do Rio de Janeiro e eu vou parar de ter dor e vou conseguir dormir na Califórnia? Tô achando isso esquisito. Eu falei, não acredite em mim, vamos fazer a experiência. Eu não falei para ela quais os dias que eu ia tratar e a gente fez aquilo durante uma semana. Vocês acreditam que na semana seguinte ela me ligou chorando, dizendo que tinha conseguido dormir maravilhosamente sem dor, exatamente nos dias que eu tinha tratado dela. E ela ficou tão impressionada que ela comprou o aparelho, a Sharon, que ela chama, e hoje em dia ela usa o All-Scan para tudo que ela vai fazer. E ela está muito bem, obrigada. Os marcadores de câncer dela estão baixinhos e ela está fazendo tratamento só com essas frequências e com a esteira Biomat, porque essa esteira também é sensacional. Quero dizer para vocês que existe um médico japonês, que é o Dr. Nobuhiro Yoshimizu, o Dr. Ribeiro fala muito desse médico. Nós temos esse livro lá no stand, quem quiser conhecer, eu super recomendo. Todo mundo aqui deve conhecer alguém que tem câncer ou teve câncer na família ou amigos, né? Infelizmente essa doença está crescendo muito no mundo, principalmente depois do Covid e da vacinação em massa que aconteceu. Então, o Dr. Nobuhiro está aqui nesse livro, vocês vão ver, ele começou a tratar os pacientes que estavam desenganados pela medicina, pessoas que não tinham mais esperança nenhuma porque os médicos convencionais tinham dito para eles, olha, você tem 1 mês de vida, 2 meses de vida e infelizmente não tem mais nada que eu possa fazer. Pessoas com metástase de câncer, tá? Então o Dr. Nobuhiro foi atrás, ele pensou, não é possível que não tenha mais alguma opção para essas pessoas. E ele conseguiu a esteira Biomat, que é uma esteira toda coberta com cristais de ametista. Imagina você poder deitar numa cama de ametista, nada mal, né? Então ele conseguiu descobrir que se você aplicar o calor intenso no corpo do paciente, no caso infravermelho longo, você consegue aumentar a temperatura basal do corpo em 1 grau, e aí o que acontece? Se você cria uma febre artificial no corpo, a imunidade do paciente aumenta em 40%. Você ativa 2.000 enzimas, você melhora o metabolismo em 12%. Então o Dr. Nobuhiro, ele criou uma clínica do lado do hospital onde ele era diretor e começou a tratar os pacientes oncológicos com hipertermia. E conseguiu tirar um monte de gente dessa situação de que eles estavam desenganados. E ele foi curando um monte de pessoas. E escreveu um livro que se chama O Quarto Tratamento para os Refugiados da Medicina. Então,
Então, quem não tinha mais esperança nenhuma porque estava com metástase de câncer, ele mandava vir para a clínica dele e começou a tratar com essa esteira de calor. A minha paciente Sharon, que tem câncer de mama, mas que está muito bem, obrigado, depois de 8 anos sem fazer uma gota de quimioterapia, radioterapia, nada, só fazendo coisas da medicina integrativa, fazendo jejum, fazendo dieta especial, fazendo uso da terapia com calor, hoje ela está muito bem. A gente nem consegue detectar o câncer dela mais porque não tem marcador tumoral. Então, esse livro, no capítulo 1, ele coloca todos os casos dos pacientes que ele tratou e que foram salvos, né? Sem nenhum uso de radioterapia ou quimioterapia. Então, quem quiser também pode, lá no stand, vai ter acesso a esse livro, né? Nós também aqui durante o evento vamos sortear livro para vocês, vamos sortear Conseguiu? Ótimo. Vamos sortear também o exame do Alscan, né? Para quem quiser. Nós vamos falar sobre isso, mas vamos assistir o vídeo porque é muito impressionante. É rapidinho essa paciente minha que está usando o Alscan. Por favor. Pode ir. Está sem som. Ela é naturopata e eu acabei de fazer um exame de biorressonância magnética, né? Estou tão impressionado, gente. Hoje em dia tem umas tecnologias. E ela é a rainha das tecnologias a favor da saúde, de cuidar do corpo como um todo. Estou impressionado os resultados que dão, como detectam um monte de coisa para você entender o que não está funcionando, o que está funcionando. Então, eu vou deixar aqui a arroba dela e indico muito para vocês cuidarem sempre da saúde e pensar no todo, para a gente ter mais imunidade, para tudo mais. Eu adoro essas coisas, eu adoro ela. Então, vocês estão vendo, é muito legal a gente ver pessoas como o Gianni, né, que já estão nesse mundo, já estão buscando por terapias diferenciadas, porque a gente sabe que a medicina convencional, ela ajuda nos casos agudos, né, mas nos casos crônicos é muito complexo. A gente tem que mesmo buscar novas alternativas. E essa medicina vem para complementar a medicina convencional e trazer muita esperança para muita gente, né? Isso é maravilhoso. Tem vários outros depoimentos aqui. Vamos ver, esse aqui vai passar. Aumenta, por favor. Para minha irmã agora. Quanta gratidão, né? A gente tem a vida, né? E nesse caso a você, porque a gente conseguir ter acesso a uma situação tão profunda, tão rápida, tão certeira e que dá todas as possibilidades para a gente corrigir instantaneamente, né? Então, assim, profunda gratidão, viu, Alex, de você ter atendido. Eu sei da tua correria, sei do tanto de coisa que você faz. E assim, sem palavras o que você fez pela gente hoje, viu, querida? Sem palavras. Gratidão profunda mesmo, viu? Um beijo muito carinhoso. Tem vários depoimentos, inclusive lá no nosso site, né? Quem quiser entrar no Instagram, o meu Instagram é o @AlexiaCambraia, lá também tem depoimentos, a gente está postando várias coisas interessantes da medicina integrativa. Aqui não vai dar tempo, porque está acabando o nosso tempo, eu ainda estou falando sobre hipertermia. A gente está fazendo esse exame promocional, como eu falei, lá na minha clínica. Esse exame custa R$800 e você vai receber um relatório de 30 páginas com 800 marcadores. É sensacional até para você descobrir quais são as principais questões que estão acontecendo no seu organismo. E aqui no evento a gente está fazendo um preço promocional de R$350. Como eu falei, se você for fazer só intolerância alimentar lá no laboratório, custa R$2.000. Então, vale a pena. Quem quiser saber como é que está a saúde, marca lá no nosso stand que a gente está fazendo esse exame aqui. E eu vou continuar aqui falando sobre esse tema que realmente é uma paixão para mim, que é a hipertermia ou terapia com calor. As nossas amigas estão ali fazendo uma sessão, né? Depois elas vão falar o que elas estão achando. Mas o Dr. Laí me convidou para ir para a pós-graduação dele porque ele descobriu que eu que trazia essa tecnologia. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que hipertermia é uma das ferramentas mais poderosas de equilibrar o nosso organismo de maneira natural, porque a gente está trabalhando com a fisiologia do corpo. Então, o objetivo aqui é ajudar o corpo a melhorar o que ele já faz naturalmente, é desintoxicar, é trazer uma febre artificial. Quem é considerado o pai da medicina? Hipócrates, não é isso? Quando os médicos vão se formar, eles não fazem o juramento de Hipócrates.
Hipócrates, há 2.500 anos, 460 anos antes de Cristo, ele já falava: dê-me o poder de produzir a febre e eu curarei todas as doenças. Então, Hipócrates era um ser humano iluminado, ele já tinha vários conhecimentos, né, que a gente está aqui no ano de 2024 e ele lá atrás já falava sobre isso. Quem nunca ouviu falar em hipertermia, se você digitar no Google, não no Google normal, né, gente? Vamos lá no Google acadêmico, que tem os estudos científicos publicados. Se você digitar a palavra hyperthermia, que é hipertermia em inglês, você vai ver que tem mais de 600 mil estudos científicos publicados sobre isso. Então, se algum médico chegar para você e falar: não tem nenhuma prova sobre isso, você desafia esse médico, porque você vai ver que tem sim. É muito sensacional. Então, quais são os principais benefícios da hipertermia? Ela aumenta a imunidade, como eu falei, quando você aumenta 1 grau na temperatura basal, e eu vou trazer esse desafio para vocês. Amanhã de manhã, quando vocês acordarem, deixa um termômetro lá do lado da cama e, sem se mexer muito, mede a sua temperatura basal. Veja quanto que está dando e escreva isso durante 5 dias. Você escreve durante 5 dias e faz a média disso aí para poder ver. Se você estiver dando menos aí de 36,5, 36,6, você está com hipotermia. E isso é muito sério, porque o seu corpo está funcionando de uma forma que não é a ideal e você não está nem sabendo, porque não tem sintomas. Quando a pessoa está com hipotermia, ela não percebe. Quando a gente está com febre, a gente corre para fazer alguma coisa que é baixar a febre rapidamente, né? Mas vocês acham que isso é normal, ter que correr para baixar a febre? Será que é assim que a gente deveria agir? O corpo não é sagrado, não foi feito por Deus e não é totalmente inteligente? Por que vocês acham que o corpo aumenta a temperatura? Para matar os patógenos, não é isso? Porque eles são suscetíveis ao calor, eles não gostam, é um ambiente inóspito para eles o calor. Então, a hipertermia faz isso. E ela estimula a produção da HSP, que é Heat Shock Protein, a proteína do choque térmico, que é uma proteína importantíssima no nosso corpo, que corrige os enovelamentos incorretos de proteínas que vão causar diversas doenças no nosso organismo. Tem um médico brasileiro, Dr. Mark Abreu, que tem feito um trabalho incrível lá nos Estados Unidos. Ele, em Connecticut, ele está ajudando as pessoas ativando a proteína do choque térmico e está revertendo casos de ELA, de Parkinson, de Alzheimer. Ele está tendo um efeito incrível. Depois pesquisem no Google, o Dr. Mark Abreu. E esse tipo de tecnologia, que é a esteira Biomate ou a terapia com calor, ela estimula a produção dessa proteína, que vai diminuindo no nosso corpo na medida que a gente vai envelhecendo. Então imagina que sensacional você ter uma ferramenta como essa na sua casa e um custo infinitamente menor do que um trabalho que você for fazer com o Dr. Mark Abreu lá nos Estados Unidos, que é muito caro, por sinal. Então olha que incrível aqui nessa escala de calor. Por que o calor é importante no nosso organismo? Aqui é a temperatura da saúde, 36,5, 37. Nesse tipo de temperatura você tem 3.000 enzimas ativadas, está tudo potente, suas enzimas pancreáticas, você está com o estômago funcionando bem, tudo legal. Se você diminui 1 grau na temperatura do seu corpo, e eu desafio vocês, porque muitos de vocês estão com hipotermia, não estão nem sabendo, estão com uma temperatura abaixo de 36,5. E aí o que acontece? Você tem deficiências de excreção de enzimas, começa a ter sintomas alérgicos, e olha que grave isso aqui, gente, ativação de células cancerosas. As células de câncer, elas gostam do friozinho, elas não gostam do calor. Todos nós temos células de câncer crescendo no nosso organismo todo dia, vocês sabem disso, né? Está escrito aqui no livro do Dr. Nobuhiro. A gente tem entre 3.000 e 5.000 células de câncer crescendo todos os dias no nosso corpo. Por que a gente não desenvolve um tumor e um câncer de verdade? Porque o nosso sistema imune está ativo e está trabalhando o tempo todo para nos proteger. Quando você faz uso da terapia com calor, na sua casa, no conforto do seu lar, você vai aumentar 1 grau na temperatura do seu corpo e você vai ativar tudo isso que vocês estão vendo aqui. Então você ajuda o seu corpo a lutar contra o câncer. Então o seu corpo vai matar essas células de maneira mais eficaz. E quando você entra num calor muito alto, aí a gente já está falando de temperaturas de 40 a 43 graus, você está ativando a proteína do choque térmico que o Dr. Mark Abreu tem feito lá nos Estados Unidos com os pacientes dele. Então, se você faz uso da Biomate, dessa esteira térmica, né, e você coloca um edredom, um cobertor, e você faz um sanduíche de infravermelho, você consegue, inclusive, reverter
problemas, né, com vírus, bactérias, porque o calor é um ambiente inóspito. Você aumenta a oxigenação de todo o seu corpo, você desagrega as hemácias, então trombose. Pessoa que está com problema aí de circulação, varizes, trombos, quando você usa isso, você vai ter um resultado sensacional. Então existe uma linha de produtos, né? As meninas estão usando ali esse aqui que é o cinturão, que você pode usar na coluna lombar. Quem tem muita dor na lombar, ele é anti-inflamatório. Tem a esteira mini, que é a que está na cadeira, que a nossa amiga está usando ali. E tem a esteira grande, que é a top das galáxias, que é a esteira profissional. A nossa amiga Flávia tem uma lá no Instituto BioQuality Life. Quem for lá no spa aqui vai poder deitar na Biomate. No nosso stand nós temos também a Biomate. Então, quem quiser deixar o nome lá para experimentar e fazer uma sessão, é sensacional. Isso aqui trata depressão, tá? Nós temos estudos científicos publicados, eu posso disponibilizar para quem quiser ver. Aqui no Brasil, no PebMed do Brasil, tem estudo que mostra que a terapia com calor ou a hipertermia trata a depressão. Porque existem áreas do nosso cérebro que estão reguladas negativamente quando a nossa temperatura cai. Então, quando você coloca a pessoa para fazer terapia com calor, também melhora a depressão. Melhora o sono, melhora a circulação. Então, na verdade, você está otimizando todo o metabolismo do seu corpo. É uma ferramenta maravilhosa para usar, inclusive, com qualquer outra terapia que você faça na integrativa. Se você usa ozônio, se você usa sorologia, você pode pôr o paciente deitado na Biomate grande, que é essa Biomate profissional que a gente está falando aqui, que ela é do tamanho de uma maca, e a pessoa vai estar deitada ali recebendo essas frequências de calor, vai anti-inflamar o paciente, então o ozônio penetra mais profundamente, as frequências funcionam melhor. Então, você pode combinar a hipertermia com qualquer tipo de tratamento. Quem for acupunturista, quem trabalhar com massagem, quem trabalhar com qualquer tipo de técnica desse tipo, vai se beneficiar muito, né, de fazer o uso da Biomate. Então, por que isso é sensacional? Principalmente porque combina elementos da natureza. De novo, a gente aqui está falando de naturopatia, de medicina natural, não é isso? Então, a Biomate ela vai combinar o poder dos íons negativos. Quem já ouviu falar de íons negativos aqui? Então, os íons, eles são muito poderosos antioxidantes, né? Eles ajudam a nos trazer mais longevidade e saúde. Então, você tem os íons que são produzidos pela turmalina negra, que é uma pedra sensacional, que está dentro da esteira também. Aí você tem os raios infravermelhos, que tem um poder anti-inflamatório absurdo e de analgesia, tira a dor também. Eu tenho pacientes, gente, com câncer nos ossos, que nem morfina está tratando a dor da pessoa. Ela vai fazer uma sessão na Biomate e sai rindo, dizendo que ficou sem dor, fazendo terapia com calor. E temos os cristais de ametista que na esteira eles funcionam como condutores da energia ali na superfície da esteira. Eles vão levar tudo isso para o corpo do paciente. Então, ó, isso aqui vai mostrar uma análise de sangue vivo. Vocês já viram microscopia de campo claro, campo escuro? Olha que interessante, você vai deitar o paciente na Biomate e vocês vão ver... Este experimento consiste en dos casos. El primer caso, en el que un experimentador usa Biomat. El segundo caso, en el que él no usa Biomat. Se analizó extrayendo sangre caso por caso. En el caso de que el experimentador descansa con Biomat durante 1 hora y en el otro, él descansa sin Biomat durante 1 hora. Com a Biomate e sem a Biomate, vocês vão ver a diferença do En el sangue da resultado pessoa de no Biomat se microscópio. observó la aglutinación sanguínea en glóbulos rojos y la disminución de la actividad de ellos. Olha só, sem a Biomate... Ui! O que aconteceu? Desculpa. Acho que eu apertei aqui. Sem a Biomate, vocês vão ver que o sangue está todo embolado, né? E com a Biomate, você consegue desagregar completamente o sangue. Então é muito importante. 30 minutos de sessão só. O sangue antes e depois, esse é um experimento muito En el interessante de resultado você de ver. Biomat se observó la aglutinación sanguínea en glóbulos rojos y la disminución de la actividad de ellos. Ó, incrível, En né? O cambio, sangue con aqui todo embolado e Biomat aqui se depois observó do la uso da actividad Biomate. separada de cada glóbulo rojo, como se muestra en la pantalla. Imagina um paciente que está assim, ó, todo com sangue agregado, Es você decir, coloca na se esteira, comprobó que em 30 Biomat minutos ayuda a você unificar la desagrega o sangre y sangue la e circulación melhora sanguínea. absurdamente. Então, o que acontece com o paciente que você está dando um monte de suplemento e ele está todo com o sangue agregado, né? Não vai absorver bem os nutrientes e nem vai eliminar bem as toxinas, né?
Então, fazer uso da hipertermia ajuda muito nesse sentido. Inclusive, problemas de trombo. Imagina esse monte de paciente. Então, quando você usa a Biomat, você vai ter um alívio significativo de dores, melhora do sono, da circulação, depressão. Como eu falei para vocês, eu tenho médicos que compram esteira e levam a esteira para a clínica e me pedem mais e mais esteiras porque está conseguindo tirar o paciente do remédio de tarja preta, né? Com 5, 6 sessões de hipertermia, a pessoa que estava ali letárgica na cama, não tinha força para fazer nada, energia, começa a fazer o uso da Biomat da hipertermia e com 6 sessões já está com outro ânimo, outro humor, sem remédio, que é mais sensacional, né? Então, tratamento do câncer, volto a falar o livro do Dr. Nobuhiro. Quem quiser saber mais sobre esse livro, a gente tem algumas unidades disponíveis lá no stand. Ele fala todos os protocolos que foram usados no Japão, inclusive jejum intermitente, quais os suplementos que ele usou para o paciente oncológico, detox do intestino, que também é super importante, né? E a principal ferramenta que ele usou foi a terapia com calor, ou a hipertermia com a Biomat. Então, é legal vocês estudarem isso. Aumenta a imunidade, a gente já falou, né? 1 grau aumentando a temperatura, aumenta em quanto a imunidade? 40%, isso aí. Então, você vai reduzir estresse. Eu tenho pessoas que compram a Biomat para poder tratar artrite e artrose. Nossa, é uma coisa horrível, né? Sentir dor de artrite, artrose, dor nas juntas. Você imagina, nas articulações, a pessoa compra a Biomat para tratar a artrose e fica muito bem, por sinal, melhora demais as dores, desinflama, vai retirando as toxinas das juntas, então vai melhorando tudo. Só que a pessoa liga para mim e fala: nossa, Alexa, desde que eu comecei a usar a Biomat, eu não sei o que aconteceu. Eu era ligada no 220, agora eu estou tão calma. Então esse é um efeito colateral benéfico de usar a Biomat, né? A pessoa começa a ficar calma porque ela reduz o cortisol, então ela também ajuda nesse sentido. Detox, estimula a eliminação de patógenos, então é bom beber muita água depois que a gente faz a sessão de terapia com calor. Aumenta a utilização de oxigênio por todas as células, então melhora inclusive a memória, né? Porque vai levar oxigênio para o cérebro. E tem um potente efeito anti-inflamatório. Outro dia ligou para mim uma BBB, uma ex-BBB, uma menina chamada Jaque Leal, e ela fala: Alex, eu estava na clínica de um médico aqui em São Paulo, e eu estava com muita dor no nervo ciático, e tudo que eu tinha feito não tinha resolvido. Aí o médico falou para mim: vem aqui que eu quero colocar você numa esteira de calor aqui. E aí ela falou: mas eu não gosto de calor, não sei, não estou querendo fazer essa sessão. O médico insistiu, porque ela estava com muita dor no nervo ciático. Ela foi e fez a sessão, ela disse para mim que é ligada também no 220, não solta o celular de jeito nenhum. Depois de 10 minutos fazendo a sessão na Biomat, ela jogou o telefone longe, dormiu que nem uma criança, relaxou absurdamente, e quando saiu de lá estava zerada de dor no nervo ciático. Nada que ela tinha feito de acupuntura, de coisas e suplementação, e tudo que ela fez não estava melhorando ainda. Ela deitou lá porque é o anti-inflamatório, é o poder da anti-inflamação nesse sentido. E aí o calor resolveu o nervo ciático. Ela quis ter a Biomat na mesma hora, porque realmente tem um efeito muito potente. Então aqui é um estudo científico que foi publicado mostrando o que acontece com o coronavírus, SARS-coronavírus, né, falando que o vírus fica inviabilizado a partir de 32 graus centígrados. Então, quando você faz terapia com calor e você aumenta a temperatura, eu tenho vários casos de terapeutas e médicos que usaram a Biomat durante a pandemia do coronavírus e conseguiram tirar o paciente do quadro agudo com 2, 3 sessões de Biomat na temperatura máxima, porque ela chega na temperatura de 37 graus. Então, ela chega na temperatura de 70 graus, mas ela aumenta a sua temperatura para 37, 38 graus, né? Vai aumentar de 1 a 2 graus na sua temperatura basal. Então isso aqui, gente, é como se fosse uma sauna, né, terapêutica. Vocês sabem o poder do calor da sauna. Só que o que é legal é que é uma coisa muito prática de você ter em casa. Você não vai ter que ir para a sauna, tirar a roupa, ficar todo suado, ter as toxinas. Se você tem aquelas saunas portáteis, vocês já viram que tem umas saunas portáteis? Para você limpar aquilo, fica aquele monte de toxina lá, é uma coisa difícil de higienizar. Isso aqui é uma ferramenta potentíssima que você pode ter em casa, né, para ter saúde e longevidade. Aqui é o artigo do PebMed que eu falei para vocês aqui no Brasil, mostrando o uso da hipertermia no tratamento da depressão. Então é algo muito sensacional de você ter em casa.
você vai ter essa ferramenta no celular e vai poder tratar essa quantidade de doenças. Outra coisa que está acontecendo no nosso mundo, né? Os casos de autismo estão disparando absurdamente. E a Biomate, se você conhece alguém que tem um filho autista ou qualquer coisa nessas linhas, olha que sensacional. A hipertermia tem uma série de benefícios e ajuda muito no tratamento complementar do autismo, pelo detox, ativação da mitocôndria, né? O Dr. Laí Ribeiro fala sempre que hoje em dia grande parte das doenças degenerativas não passam de mitocondriopatias. E a Biomate, através dos íons negativos e do infravermelho longo, ela ativa a mitocôndria e melhora essa fábrica de produção de energia, de ATP, que é a nossa mitocôndria. Então, tudo isso você tem de benefício quando você usa a terapia com calor. Esse é o livro do Dr. Nobuhiro, que eu tenho falado aqui muito, né? Então, a hipertermia no novo século aparece como sendo o 4º tratamento para os refugiados da medicina. Lembrando que esse livro traz uma série de protocolos, quem quiser aprender os protocolos, a gente também tem esse livro online, né? Se não tiver para todo mundo o livro físico aqui, você pode acessar ele online também, que é o quartotratamento.com.br, e lá você vai ter acesso a esses protocolos que ele usou na clínica do Japão. Então, né, divulguem isso, gente, porque tem tanta gente com câncer sem esperança, sofrendo absurdamente. Isso aqui pode ajudar muito, muito a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aqui são imagens de termografia. Quem conhece termografia? É um tipo de exame, né, que detecta problemas de inflamação, no caso câncer. Aqui vocês estão vendo a mama da pessoa completamente comprometida aqui antes de usar a Biomate. E aqui, usando a Biomate, isso aqui é um resultado de poucos meses, são 3 meses de tratamento. Você vê a diferença absurda que já deu nas áreas de calor, de inflamação, né? Esse é um exemplo. Esse aqui é um outro exemplo que é do Dr. Nobuhiro, é uma paciente que estava com câncer no pulmão, apenas 2 semanas tratando todos os dias, 2 vezes por dia com a terapia com calor, com a Biomate. Olha a diferença absurda no tumor. O tumor basicamente desapareceu do pulmão desse paciente com 2 semanas de tratamento. E aqui eu vou mostrar para vocês o depoimento da Dona Esmeralda, que é uma brasileira que a gente tratou com a Biomate. Ela estava com câncer agressivo e olha que sensacional que ela vai falar sobre os efeitos colaterais que ela teve, né, usando a Biomate. Pode soltar esse vídeo, por favor? Esse vídeo, ele está no YouTube. Se você apertar ele, vai puxar da internet. A Dona Esmeralda é um caso sensacional de uma pessoa que também se tratou, né, com a Biomate. O câncer dela era muito agressivo e o médico tinha dito para ela que, que eles tinham que fazer quimioterapia, radioterapia. E ela começou a usar a Biomate na época da pandemia, porque ela frequentava uma clínica de uma médica integrativa que tinha Biomate. E aí a Dona Esmeralda falou, né, poxa, agora fechou tudo, eu vou ter que ficar aqui na minha casa, não tem mais a clínica para eu ir, como é que eu vou fazer o tratamento? A médica dela foi tão sensacional que emprestou a Biomate para ela. Ela levou para casa e ficou usando todos os dias. Ela usava 3 vezes por dia a hipertermia. Vocês acreditam que essa mulher, durante os 6 meses de pandemia que ficou com ela à esteira, ela conseguiu não só parar o crescimento do câncer agressivo, como começou a reverter. E hoje, graças a Deus, ela está curada. E nesse vídeo ela fala que ela teve muito efeito colateral de usar a Biomate. Foi a única coisa que ela usou para tratar o câncer na pandemia, porque não tinha como ir na clínica fazer outros tratamentos. Ela disse que teve um monte de efeito colateral, e os efeitos foram: ela sofria de uma fibromialgia absurda, que melhorou completamente, ficou sem dores. As varizes dela, que incomodavam há anos, também sumiu as varizes. E tudo que ela achava que ia ter que tratar de outras maneiras, quando ela viu, a hipertermia ajudou a resolver todas as questões. Então não está conseguindo passar o vídeo, né? Poxa, hoje a gente tem um problema de tecnologia grave aqui, mas está dando para vocês entenderem, né, a ideia. Qualquer coisa eu vou colocar os vídeos lá no Instagram, né? E a gente tem um canal no YouTube. Se vocês entrarem no canal do YouTube, que também é Alexia Cambraia, naturopata, vocês vão ver os depoimentos, estão todos lá, da Dona Esmeralda, esse pessoal todo que eu estou falando. E a gente tem um programa sensacional de
imersão na minha fazenda. Eu tenho uma fazenda no interior de Minas Gerais, eu queria convidar vocês, porque a partir de agora, né, no mês de julho vai ter a primeira imersão desse ano passado a gente já fez alguns grupos. É esse lugar maravilhoso, né? Então eu abri mão da minha clínica lá no Rio de Janeiro, que era em Botafogo, era uma casa grande, com 6 salas, tinha espaço de palestra. A gente abriu mão da clínica porque eu recebi uma orientação espiritual de tratar as pessoas no meio da natureza mesmo, né? Porque não tem como, se a gente está no meio da natureza, o tratamento vai ser outra qualidade, né? Nós sabemos. Então imagina você estar no meio desse verde aí, a gente faz um check-up completo do paciente com o AOScan, com essa tecnologia incrível. Então eu já sei, na mesma hora, o que está acontecendo com a pessoa, já vou focar nos tratamentos mais importantes. Lá a gente vai fazer autohemoterapia, desintoxicação intestinal, então hidrocoloterapia, as sessões de frequências que a pessoa precisa, hipertermia na esteira biomática, a gente tem algumas esteiras lá, todo mundo vai fazer sessão. A gente trabalha o perdão, né? Quem conhece o Ho Oponopono aqui? Opa! Maravilha! Sala cheia de pessoal que está trabalhando o perdão. Muito bem. Então, o Ho Oponopono veio do Havaí, né? A Morna Simeona, aquela kahuna, canalizou, e eu morei no Havaí 5 anos. Então eu tive o prazer de estar com eles lá, com os kahunas, e conhecer profundamente o Ho Oponopono. A gente vai fazer terapia com o sol, helioterapia, né? Andar descalço na grama, né, gente, para desestressar de verdade. Fazer uso da água solarizada, coisas simples que realmente não tem impacto significativo na vida das pessoas. A gente gosta de complicar as coisas, mas o que cura de verdade, o que tem efeito é o que é mais simples. Então a gente vai pisar na grama, a gente vai beber água que ficou no sol de meio-dia, nós vamos fazer danças sagradas, circulares, nós temos fogueira lá também. Então é um lugar muito maravilhoso, a gente recebe poucas pessoas. Escuta, a gente tem inclusive coisas plantadas lá na hora, orgânicas. Esse aqui é o meu funcionário, ó, que colhe feijão orgânico lá na hora, né? A gente come tudo muito natural e saudável. Então a gente tem uma pirâmide lá, a gente medita aqui embaixo, então vai ter aulas de meditação prática de yoga, tudo isso lá na fazenda, para dar essa oportunidade para as pessoas. Isso aqui é a fogueira sagrada, a gente faz fogueira à noite também, a gente faz limpeza energética, nós sabemos que é importantíssimo limpar o nosso campo, não é isso? Campo energético é fundamental, porque a gente não é só corpo físico. Vamos expandir a nossa mente, igual a gente viu naquele primeiro slide do Nietzsche, né? Vamos expandir a nossa mente para saber que as doenças também vêm de outro plano. Então a gente tem que limpar o energético também. Aqui a gente tem uma mesa incrível que é feita de um ipê amarelo que caiu lá na lavoura da minha fazenda e a gente pediu para um carpinteiro fazer uma mesa enorme. E vocês vão sentar no meio da natureza. Já pensou o que é isso? Você almoçar e tomar café da manhã no meio da natureza nesse nível aí? Isso sim é curativo de verdade, não tem nenhuma interferência de energia eletromagnética nem nada. Então, acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Quem quiser saber mais informações lá no nosso stand, a gente tem um QR Code, vocês vão ser muito bem-vindos, né? Marquem o exame com o AOScan, eu vou dizer para vocês que não tem nada mais fantástico. E eu quero perguntar agora, qual a diferença de idade entre essas pessoas? Quem que sabe? Quantos anos tem essa senhora aqui, hein? Vamos lá. 70, 60? E essa aqui? A mesma idade. 80? 81. Ah, 80. Vamos ver. Qual a diferença de idade dessas senhoras? Olha. Vamos ver. As duas têm 81 anos. Olha que incrível. A diferença é que uma, aos 50, resolveu mudar a sua vida por conta de dores que ela tinha. Mudou a alimentação, foi se exercitar, e a outra se acostumou com o que todo mundo diz pra ela. É normal envelhecer, vai pegar uma bengalinha, né? Tá tudo certo. Então é isso, pessoal. A vida é feita de escolhas. Eu desejo que vocês façam as melhores escolhas sempre e que vocês tenham muita saúde e longevidade. Muito obrigada. E aí, conta pra gente aí, pessoal, como é que foi estar na esteira? Tá quentinho aqui, gente. Tá quentinho e confortável. Então, é bom vocês irem lá fazer uma sessão de 30 minutos, vocês vão ver a diferença. É difícil alguém que não durma de roncar lá na biomate, tá bom? Obrigada, pessoal.